Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. É com muito bom coração que nós estamos aqui iniciando esse nosso momento do Evangelho Diário. Momento esse que cada um de nós reserva do seu dia para estar aqui. Momento esse que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para cada um de nós. Eu sempre digo, meus irmãos, que cada um de nós que se encontra aqui neste momento está em uma cidade, em um estado diferente. Estamos distantes em questão física, mas estamos muito próximos em coração. A distância física, ela não é nada, ela não vale nada quando os corações se unem em nome de Jesus. Então, independente da onde estejamos fisicamente, se o nosso coração está reunido em Jesus, estamos mais próximos do que podemos imaginar. Então é com muito amor que a gente está aqui, próximos de coração, com um pensamento em Deus, iniciando mais uma semana do nosso Evangelho Diário. E hoje, para todos nós começarmos a nossa semana com o nosso coração tranquilo, com o nosso coração sereno, eu convido a todos para juntos partilharmos desta linda prece que iremos realizar aqui juntos. Vou colocar para nós esta linda pintura de Jesus e neste momento eu convido a todos nós a fecharmos os nossos olhos da vida material, a abrir o nosso coração para Jesus. Mestre amado, grande amigo Jesus, seja conosco no dia de hoje. Desça o teu manto de amor, Cristo, sobre a nossa casa. Acalma aqueles lares que enfrentam dificuldades. Tranquiliza aquelas famílias que estão desorientadas. Leve a tua cura para aqueles lares que enfrentam a enfermidade. Conduz o teu bálsamo que acalma naqueles corações que sentem dores. Mestre amado, o teu amor que tanto nos preenche, leve a eles que sofrem. Hoje, nesta segunda-feira, estamos aqui humildemente, rogando as tuas bênçãos sobre os lares, a tua proteção sobre os nossos passos e o teu auxílio na nossa caminhada. Mas humildemente nós dizemos que seja feita a vontade de Deus acima de tudo. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para darmos início aqui ao nosso momento do Evangelho Diário. Momento esse em que nos reunimos aqui como uma grande família, para juntos refletirmos essa grande obra que se chama Boa Nova.
Nós estamos dia após dia passando cada pedacinho dos capítulos desta obra, que foi ditada pelo espírito Humberto de Campos e psicografada pelo nosso amado, nosso exemplo de vida, Chico Xavier. Eu digo que o Chico, meus irmãos, ele não é apenas um exemplo de espírita para todos nós, mas ele é um exemplo de cristão, de amor a Deus sobre todas as coisas. Então, é com muito carinho que hoje nós estaremos finalizando o capítulo 11 desta obra. Lembremos que na sexta-feira nós estávamos justamente naquele trechinho em que Jesus conversava com Mateus, dizendo para ele que Deus é o criador de tudo. Deus comanda tudo. Então, quem somos nós diante de Deus? Pequenas criaturas. Mas infelizmente, muitos homens ainda se colocam como grandes, como acima de todos, por causa de um cargo de trabalho, por causa de um estudo, por causa, às vezes, de um nível de escolaridade, por causa de uma conta financeira mais farta, de um título. Tudo isso é passageiro da matéria. Mas muitos irmãos se colocam acima de todos por causa disso, humilhando aos pequenos da terra. Só que Jesus, quando ele vai conversando com Mateus, ele diz algo assim, tão precioso, nas camadas de ensinamento ali, que os pequenos da terra, os humildes, são os grandes aos olhos de Deus. Os grandes aos olhos de Deus. E coitados daqueles que acham, por se tem um dinheiro, que tem um título, uma escolaridade mais alta, que por isso são grandes. Coitados desses corações enfermos, carregados de orgulho, que acham que essas coisinhas passageiras da terra é que fazem um homem grande. E não é. Então, nesse entrelaço de conversa, Jesus está ali com Mateus e convida a ele e a todos os apóstolos que estão ali, naquele momento, a irem até ao monte. E quando eles chegam no monte, meus irmãos, há ali muitas pessoas. Homens doentes, físicos e da alma. Mulheres abandonadas com seus filhos. Idosos necessitados de ajuda. Cegos. Paralíticos. Mas alguns também do poder ali estava. Estava lotado de gente aguardando ouvir as palavras de Jesus. No fundo, aquelas pessoas estavam desesperadas. Todas elas, cada uma com a sua dor, mas estavam desesperadas por uma palavra de esperança na vida. Porque a gente precisa muito de esperança. A reencarnação aqui na Terra não é uma reencarnação fácil. São muitas provas e expiações que a gente enfrenta. E as palavras de esperança, elas são como um estímulo para a gente não desanimar diante de tantas dores, de tantas provações. Então essas pessoas, no fundo, elas aguardavam isso. As palavras de esperança de Jesus, que seria como um remédio na alma dela. E o Cristo, ele sabia as dores de cada alma. Então, olhando para cada coração que ali estava, ele irá proclamar, meus irmãos, as palavras do Sermão do Monte. Aquele sermão que todos nós conhecemos, aquele sermão que todos nós temos guardado em nosso coração e que o nosso querido Gandhi disse um dia, que se
tudo se perdesse, todas as palavras e restasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Então, para nós vermos a grandeza dessas palavras do Cristo. Então, neste momento, Jesus olha para todos e diz: bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E ali naquele momento, Humberto de Campos, meus irmãos, coloca exatamente esse trecho para nós do sermão, mas nós sabemos o quanto ele é sublime em todas as suas palavras. Então, Jesus, que ali derrama aquelas palavras como um remédio para aquelas almas, como um bálsamo para aqueles corações que estão com dores, e cada um com a sua. Às vezes a dor de uma discussão em casa, às vezes a dor de um conflito que enfrenta, as dores de problemas no trabalho, as dores de discórdias. Cada um carregava as suas dores. E as palavras do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, são como um bálsamo para aqueles corações. E aí, nesse momento, Humberto de Campos destaca esses 3 pontos. Bem-aventurados os pobres e aflitos. Bem-aventurados os sedentos por misericórdia e justiça. Bem-aventurados os pacíficos e simples de coração. Jesus frisava: sejamos brandos e pacíficos de coração. Sejamos humildes. Os títulos, os cargos na terra são passageiros. Não é o dinheiro na conta, não é o nível de escolaridade, não é o título e o cargo que a gente tem no trabalho que define a grandeza moral da nossa alma. Jamais. É a gota de humildade, a brandura e a simplicidade que irão dizer sobre a grandeza da nossa alma aos olhos de Deus. Jesus frisava isso. E Mateus, ele fica ouvindo essas palavras e ele se sente arrependido porque ele sabia que ele tentou se colocar como grande na frente daqueles 3 homens que buscaram ele lá na casa dele, que a gente viu na reflexão da semana passada, que buscaram ele na porta da casa dele porque precisavam de ajuda, de palavras de esperança. E aí, Jesus diz: bem-aventurados os pobres e aflitos. Então Mateus percebeu tudo que ele fez, que não tinha sido um exemplo cristão, de julgar o outro pelos seus problemas, julgar o outro pelas suas limitações e achar que para ser grande aos olhos de Deus tem que ser grande também na terra, materialmente. E as coisas não são assim. Então, Jesus, percebendo a aflição de Mateus, diz para ele: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Bem-aventurados todos os que ouvem e praticam as palavras de Deus. E assim, encerramos este capítulo maravilhoso do livro Boa Nova. Amanhã, na terça-feira, nós vamos entrar em um novo capítulo que fala sobre amor e renúncia. Sobretudo com o tema amizade. Sobre as dificuldades com a amizade, às vezes amigos queridos que não nos compreendem, conflitos entre aqueles que às vezes a gente tem simpatia, mas ainda tem conflitos. Então nós vamos adentrar nos ensinos do Cristo neste novo capítulo. Hoje eu encerro aqui essas palavras do nosso Evangelho com o nosso coração feliz. Desejo que possamos acolher em nosso coração cada palavra de hoje e elevar o nosso pensamento até a Deus.
Lembrando que este nosso momento aqui é graças à nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus. Que assim seja.